lá, já perto do Apocalipse. Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. A gente começa a ler a palavra de Deus, né? Pastora, pastor, a gente começa a ler a palavra de Deus, não dá mais vontade de parar, né? Tem aquela luta pra gente pegar para ler, né? Às vezes, tenho que resolver isso primeiro, aí depois eu leio. Mas depois que você pega, você não sente mais vontade de largar, né? É uma bênção, glória a Deus. E é assim que o pastor Tiago acaba preparando as pregações com mais de 1 hora, né? A gente vai preparando, aí é porque para mim, cada passagem tem tanta importância, que eu me sinto assim, culpado de ter que retirar, ter que omitir alguma coisa, mas eu sei que a gente precisa ter um foco, para que a mensagem possa alcançar as pessoas e atingir o seu objetivo. Então, portanto, Senhor, que não seja eu aqui, em nome de Jesus, que toda carne, que todo homem, que todo ego desapareça, e apenas o Teu Espírito, Senhor, apareça e fale aqui neste lugar, em nome do Teu Filho Jesus. Primeira Epístola de João, capítulo 1, vamos começar no versículo 8. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8, está escrito: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Podem sentar, amados. Todos nós somos pecadores, né? É o que nos faz buscar a Cristo, é descobrir que somos pecadores. E quando percebemos a nossa condição de homem e de mulher caído, carecidos da graça e da glória de Deus, destituídos de qualquer justiça, de qualquer esperança, quando nós descobrimos, caímos em si da nossa condição pecaminosa, caída, miserável que nós temos, de saber que em nosso corpo habita vontades que nós não desejamos que elas habitassem, fraquezas que nós não desejamos que tivéssemos, medos que nós não desejamos sofrer. Fazemos coisas que no nosso entendimento sabemos que nos faz mal a nós, aqueles que amamos, mas ainda assim fazemos, porque o pecado habita na nossa carne. Quando nos damos conta do nosso pecado, é que então nós começamos a buscar aquele que pode nos livrar do pecado. E aí existe apenas uma única pessoa, um único caminho, uma única porta, uma única verdade que pode nos livrar, nos curar da nossa doença, que é o pecado, que é Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, quando foi derramado o Espírito Santo de Deus, quando ele se levantou no meio daqueles milhares de pessoas e começou a pregar, ele começa a sua pregação dizendo: arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus, para que sejam perdoados os vossos pecados. Arrependei-vos. É necessário, para que haja arrependimento, é necessário haver reconhecimento do pecado, o reconhecimento da nossa falha, para que nós possamos nos arrepender de alguma coisa. Aqueles que são orgulhosos, presunçosos, vaidosos, não se arrependem de nada, porque não admitem que cometeram falha alguma, mas só atinge o perdão aqueles que alcançam o arrependimento. Somente assim podemos alcançar o perdão do Senhor. Por isso, o apóstolo João, já no começo, no primeiro capítulo da sua epístola, ele escreve dizendo: irmãos, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos estamos nos enganando,
E não existe engano maior do que este, igreja. Aquele que nós mesmos tentamos nos convencer. Aquele que nós mesmos tentamos convencer. Esse é o maior e o mais perigoso. Porque se alguém te engana, igreja, esse engano, você pode descobrir a verdade. Alguém pode chegar para você e pode lhe esclarecer, ou você pode querer buscar essa verdade e descobrir, e esse engano cair por terra. Mas quando nós colocamos o nosso coração, uma convicção de algo, e dificilmente nós vamos abrir mão dele. Nós vamos lutar, nos apegar por essa convicção, por esse preconceito já formado, cauterizado na mente e no coração. E vamos lutar, vamos até brigar com as pessoas. Vamos perder amigos e familiares, porque não aceitamos nos desapegar do nosso auto-engano. A gente vê muito isso nas eleições. Quantas famílias e amigos não se dividem, param de se falar, porque um defende político A, o outro defende político B, um é de um partido tal, o outro é do outro partido. Pessoas que não têm nem noção, nem ideia da existência deles, mas estão brigando com amigos, estão brigando com familiares, para defender homens que estão se enriquecendo às custas do trabalho da população. Por quê? Porque a pessoa decidiu se convencer. Ela se apegou àquela convicção do que aquele político é melhor, aquele partido é melhor, aquela visão política é melhor. E não admite, mesmo que você prove. Você pode mostrar a foto da pessoa roubando. A pessoa pode admitir que roubou, ele vai dizer, mas era para ajudar. Ele foi forçado a admitir. Sempre vai ter, porque as pessoas se apegam às suas convicções. E o nosso ego, igreja, é uma arma terrível na mão do inimigo. Nós temos a tendência de, quando vemos alguém pecando, nós colocarmos uma lente de aumento e colocar aquilo ali na maior gravidade possível. Mas como somos nós que cometemos a falha, nós temos a tendência de amenizar, de justificar, é por causa disso. Eu falhei porque falharam comigo. Eu vacilei porque eu estava passando por um momento de dor. Não, esse é o meu jeito mesmo. As pessoas têm que me entender, têm que me amar. Isso aí sou eu mesmo. Tem que ser, eu sou assim, eu não mudo. Mas agora, quando é com os outros, só falta enterrar vivo. Só falta enterrar vivo. Já cheguei a exortar, a pastora já chegou a exortar também algumas pessoas, principalmente mães. Mas deve ter pais também. Mães que falam do filho dos outros. Agora, se coloca no lugar, imagina alguém falando do seu. Antes de você falar do filho de alguém, procure imaginar se alguém estivesse falando a mesma coisa que você está falando a respeito do seu filho. Eu já exortei algumas pessoas, já perdi uma ovelha por causa dessa exortação, porque eu vi ele falando mal de uma jovem da igreja, um adolescente da igreja, e eu disse, irmão, não faça isso para não abrir legalidade dentro da sua casa. Não faça isso porque você não gostaria que falassem isso a respeito da sua família, a respeito das suas filhas. A pastora também já chegou a exortar. E é um cuidado que a gente tem que ter constante, igreja, porque para nós mesmos e para aqueles que amamos, nós temos a tendência de ter um olhar mais ameno, né? Um olhar condescendente que vai amenizando as falhas, só olha as qualidades, não consegue enxergar os defeitos. Enquanto quando a gente contempla a vida dos outros, de pessoas que são um pouco mais distantes de nós, ou às vezes pessoas até que a gente tem um certo receio, um certo ressentimento, por causa de alguma experiência ruim, e aí a gente tem a tendência de, não pode ver fazendo nada errado, que já está ali apontando, crucificando, tacando pedra e falando mal. E às vezes não precisa nem fazer nada. Às vezes a pessoa não precisa nem fazer nada. A simples existência já é motivo para que se fale alguma coisa, para que se condene alguma coisa, porque tem pessoas que acham que conhecem até as intenções do coração dos outros. Isso se chama seta maligna. Isso é que é julgamento. Isso que é julgamento. Não é dizer que a pessoa que está
no adultério está em pecado. Isso não é julgamento, não. É apenas mostrar a verdade. O julgamento é quando você não sabe e de repente você coloca uma determinação no seu coração, como se você soubesse da intimidade e das intenções e do coração de outras pessoas, quando muitas vezes nós não conseguimos compreender nem o nosso próprio coração. Nem o nosso próprio coração a gente consegue compreender. Às vezes a gente acha, vê alguém passando uma prova, a gente acha, se fosse eu ia tirar de letra essa prova. Não sei por que fulano de tal reclama tanto, murmura tanto, que frescura, que é muito mimimi. É muito mimimi. Aí a pessoa acha que passaria daquilo ali, ó, pleno, ou plena, né, como dizem. E aí, ó, como deu legalidade, Deus vai e deixa o inimigo provar. Deixa o inimigo testar. Aí a mesma coisa que ela reclamou, que a outra estava com mimimi, que estava murmurando, que era muito fraco, ela vai e faz. A gente tem esse grande problema na nossa vida, igreja. No nosso meio a gente tem. Infelizmente, quando nós nos encontramos com Jesus, na grande maioria das vezes nós estamos quebrados. Eu tenho o privilégio de ter conhecido Jesus com 6 anos de idade, por meio da pastora Rosângela, que recebeu a pregação da irmã Creuza, entregou a sua vida ao Senhor, e a partir desse momento que ela entregou a sua vida ao Senhor, ela passou a interceder pelo meu pai, pastor Humberto, e pela minha casa, eu, meu irmão, diácono de Assis, que hoje é diácono, e eu tive esse privilégio de conhecer o Senhor desde os 6 anos de idade. Mas a grande maioria de nós, quando conhecemos na juventude, na vida adulta, essa fase que a pessoa sai ali, entra na adolescência, começa a querer conhecer as coisas. Hoje em dia as pessoas entram cada vez mais cedo nas drogas, cada vez mais cedo na bebida, cada vez mais cedo na sensualidade, na prostituição, cada vez mais cedo. Quando encontram-se com o Senhor, geralmente estão quebrados, estão no domínio do vício, estão falidos financeiramente, estão com a família em ruínas, estão com a saúde, que a qualquer momento a pessoa pode ter algo grave que pode colocar a sua vida em risco, ou muitas vezes o negócio já estourou mesmo, a saúde já estourou, e a única solução que ele tem para não morrer é buscar a Deus. A grande maioria de nós buscamos a Deus, nos encontramos com Jesus quebrados, e Ele vai e nos conserta, Ele vai e nos restaura. Não é verdade? Vocês já ouviram aqui vários testemunhos aqui, e o próprio irmão Aurismar, que acabou na sua ministração, deu um pouco do seu testemunho, irmão Valdir, irmão Gilson, dando testemunho. Meu pai, pastor Humberto, quantas vezes ele não deu testemunho de como foi a transformação dele? A grande maioria de nós nos encontramos com Deus quebrado, e Ele vai e nos refaz, nos conserta. Só que, igreja, o inimigo planta uma semente no meio desse trigo, um joio no meio desse trigo que Deus tem plantado na nossa vida. Chama-se vaidade. É o que ele planta. É impressionante como uma pessoa 1 ano atrás, que estava na bebida, nas drogas, às vezes na prostituição, na criminalidade, passou 1 ano nos caminhos do Senhor. 1 ano nos caminhos do Senhor. É uma metralhadora de apontar os outros. Passou a vida inteira na lama, consegue passar 1 ano em comunhão com Deus, mas já se acha santo o suficiente de estar condenando e julgando a vida alheia, como se Deus não tivesse a capacidade de fazer a mesma obra na vida dos outros irmãos, assim como fez na vida dele. É terrível o ego, igreja. O ego é uma coisa terrível, terrível. Pessoas que não abrem a Bíblia em casa, mas se acham na capacidade de estar julgando a pregação dos pastores. Julgando a pregação dos pastores. Não abre a Bíblia em casa e quer achar que sabe mais do que os pastores. Não consegue administrar a própria casa, as próprias finanças,
mas quer determinar como é que os pastores administram a igreja. Que temos que lidar com dezenas, às vezes centenas de pessoas, cada uma de uma forma diferente. As pessoas às vezes não conseguem lidar nem com ela mesma. Às vezes ela não suporta nem ela mesma nos dias ruins, mas se acha na capacidade maior do que os pastores de estar organizando as coisas da igreja. O ego é uma coisa terrível. É uma coisa terrível, igreja. É triste demais. Infelizmente, a igreja sofre disso. Sofre de uma vaidade. Sofre de uma vaidade. A pessoa tem revelação, daqui a pouco, eu sou o vaso. Eu sou o vaso. A palavra nos diz, que essa glória não vem de nós, ela vem de Deus. Nós somos apenas vasos de barro. Nós recebemos essa glória, Deus nos enche dessa unção, desse azeite, mas o azeite não é nosso, é dele. Da mesma forma que ele dá, ele tira. Porque nada que Deus opera é para a glória nossa, é para a glória dele e para o resgate daqueles que estão perdidos. Para o resgate dos que estão perdidos. Mas tem pessoas aí que lutam, trabalham para fazer o seu próprio nome e não para fazer o reino de Deus. Hoje a gente vive talvez o auge desse mal na igreja, principalmente com esse negócio de rede social. Igreja, nada fez tão mal à igreja desde o Império Romano quanto as redes sociais. Nunca as mazelas da igreja se multiplicaram de forma tão grande como agora. As pessoas querendo ficar famosas e ricas às custas do nome de Jesus. Em vez de buscar salvar vidas, não em volume, não em fermento, mas em qualidade. Em qualidade. Porque uma igreja grande, mais fraca, vai sucumbir naquela geração, como aconteceu em Nínive. Jonas foi e pregou para Nínive contrariado, porque ele não queria pregar para Nínive, porque ele achava aquele povo de Nínive muito ruim, que não merecia salvação. Ele dizia: Senhor, eu não vou não quero não, porque eu sei que Tu és um Deus misericordioso. Se eu for pregar e esse povo se arrepender, Tu vais salvar eles. Jonas queria que eles morressem mesmo na condenação, mas Deus queria salvar. Aí Deus fez o que? Fez com que Jonas estava no calor do deserto. Deus fez com que uma planta crescesse e desse sombra para ele. E ali ele se refrescou debaixo da sombra daquela planta. Só que no dia seguinte a planta secou e morreu. E aí Jonas ficou indignado. Como é que tu faz um negócio desse, Deus? Como é que pode? Como é que tu faz isso com o teu profeta? Ele pediu a morte dele porque a planta secou. A planta que deu... Queimou uma careca. Queimou uma careca no sol. Ele pediu para morrer, porque a planta que tinha dado sombra para ele secou por determinação de Deus. Aí Deus olha assim: Jonas, como é que tu pode se compadecer de uma planta, Jonas, e não se compadece de uma cidade inteira, onde tem crianças inocentes? E aí Jonas foi convencido, depois também de ter passado um tempo na barriga do peixe, 3 dias na barriga do peixe. Aí ele foi lá, pregou. A cidade se arrependeu, do menor ao maior, do mais pobre ao rei da cidade. Até o rei da cidade se arrependeu e se converteu. Só que aí o que eles fizeram? Foram uma geração fraca que não pregou para os seus filhos. Na geração seguinte se desviaram de novo. Isso é o que acontece com a igreja fraca que está sendo espalhada no dia de hoje. A igreja que não sai do leite, a igreja que só quer saber de profecia, só quer saber de realizar os seus sonhos. Como o irmão falou, não quer saber de compromisso. Quando o negócio aperta, busca oração, mas não tem compromisso com Deus. Não tem o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem. Não tem a igreja que busca comunhão, que busca santidade. É a igreja que
onde os pastores não são mais pastores, são animadores de auditório, são coaches motivacionais, são massagistas profissionais de ego. Cadê os grandes pastores, as grandes pregações, como as de Billy Graham, que lotavam estádios com pregações que falam: arrependam-se dos seus pecados? Hoje em dia o que lota são as pregações que Deus vai realizar o seu sonho, Deus vai fazer você prosperar. As pessoas não querem saber de salvação, as pessoas querem saber de riquezas. Alguém que busca a Deus procurando riqueza está servindo qual Deus? A palavra diz que não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e as riquezas. Não se pode servir a Deus e a Mamon, porque ou há de amar a um e aborrecer o outro. Qual é o Deus que estão buscando? Estão transformando Deus, tirando o lugar da posição de Deus, do centro da igreja. Estão transformando Deus num servo, numa ferramenta para alcançar os seus objetivos. E esse tipo de igreja está se multiplicando. As igrejas que pregam arrependimento, tem poucas pessoas como a nossa que hoje tem. Infelizmente, no meio da semana tem dado poucas pessoas. Talvez também porque a igreja precisa fazer mais o evangelismo, fazer mais a obra. Eu sei que o inimigo tem dominado tanto o mundo que a vida secular realmente tem exigido demais de nós. Está difícil sobrar tempo, né, pastora? 20 anos atrás era o final de semana inteiro, de 7 horas da manhã a 11 horas da noite, a igreja sempre lotada de jovens, né? Pessoas fazendo evangelismo, ensaiando, né? Hoje em dia é difícil a gente conseguir organizar alguma coisa, porque sempre tem, a maioria está ocupada. O inimigo, a gente não tem percebido como o inimigo tem tomado o nosso tempo, igreja. A gente não tem percebido como cada vez mais não sobra tempo para Deus. Não sobra. Aleluia. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos restaurar e nos livrar de toda injustiça, nos purificar de toda injustiça. Mas é o quê? Para quem confessa o pecado. Confessa. Confessar é o quê? É abrir a boca e falar. Quando Jesus nos fala em Mateus 10, versículo 32 e 33, que ele diz: portanto, todo aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que é confessar? Confessar é abrir a boca e falar. Isso é confessar. É abrir a boca e falar. É claro que não é com qualquer um que nós vamos confessar. Não é com qualquer um. Mas o ato de confessar é você assumir a sua culpa e a responsabilidade. E a responsabilidade pelo erro, pelo pecado. Como nós já encontramos aqui alguns irmãos aqui no altar. Como já vi a pastora Rosângela fazer, a irmã Ana fazer, o irmão Aurismar fazer, confessando erros que cometeram no passado, mas que para a honra e a glória de Deus, por causa da obra de Deus, do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas, eles tiveram as suas vidas transformadas. Coisa que não é fácil, não é confessar para o pastor. Fizeram no altar diante da igreja, sujeito a julgamento e apontamento dos irmãos, mas na certeza que o Espírito Santo está operando sobre as suas vidas, a verdadeira justiça. Não temeram o homem, mas entregaram suas vidas a Deus.
Não é fácil, igreja. Tem pessoas que não conseguem confessar nem para si mesmas. Tem pessoas que não conseguem dobrar o joelho e nem confessar ela e Deus. Quanto mais abrir a boca para o irmão com quem ela falhou, ou para uma liderança espiritual que está direcionando e orientando a vida dela nas coisas do Senhor. E muito mais difícil ainda, quem aqui no altar, a irmã Marinês também, né, já confessou aqui no altar, né? Não é fácil. Não é fácil fazer ter esse tipo de atitude. Mas eu creio que em nome de Jesus Deus abençoa. Deus abençoa, porque é necessário realmente se livrar de todo o ego para ter uma atitude dessa. Oh, glória a Deus. É confiar verdadeiramente na justiça de Deus. Amados, aqui nós já pregamos sobre aquelas escalas de gravidade do pecado, né? Porque tem aquela história de dizer, tem pecadinho, tem pecado. Não tem esse negócio de pecadinho e pecadão. A gente fala isso para que os irmãos não venham ser negligentes com nenhum tipo de pecado. Desde o que parece mais inofensivo até aquele que pareça mais danoso, todos eles têm que ser tratados com muito cuidado para que ele não venha nos contaminar e nos dominar. Mas é claro que existem sim pecados mais graves. É claro que contar uma mentira não é tão grave quanto matar uma pessoa. É claro que existe gravidades, né? É claro que quando eu peco e o pecado afeta só minha vida, é diferente quando o meu pecado afeta outra pessoa, ou quando o meu pecado traz escândalo que prejudica a igreja. É claro que é diferente. Então, existe, igreja, como eu já ministrei aqui em outras ocasiões, né, aquela diferença que tem, existe o quê? Existe o pecado, existe a iniquidade, existe a abominação e existe aqueles 3 pecados que a palavra diz que não há perdão, que é o que? A blasfêmia contra o Espírito Santo, a apostasia, que é negar a Jesus, o abandono da fé, e também o ato de não liberar o perdão. O ato de não liberar o perdão também, porque a palavra diz que nós somos perdoados na mesma proporção em que perdoamos. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso desta forma. Amém? Então, claro que existe diferenças na gravidade do pecado. Tá certo, igreja? Mas eu quero tratar sobre os tipos, não na gravidade, mas os tipos de pecado e o que eles podem também afetar na nossa vida, tá certo? Não vai dar tempo de falar todos, né? Vou ter aqui mais uns 15 minutos para ministrar, e eu listei aqui bastante passagem, mas são eles, ó. Claro que eu não vou, nem que eu deseja, nem que eu tivesse a noite inteira, eu conseguiria mencionar todos os tipos, exemplificar todas as formas como alguém poderia estar caindo em pecado. É evidente, né? Mas aqui, para trazer uma mensagem de forma que nós venhamos trazer um pouco de um conceito, para que nós venhamos meditar, e por meio disso nós venhamos estar vigiando para que não venhamos cometer. São o quê? Os pecados sexuais, que inclui dentro dos pecados sexuais a prostituição, a impureza e a lascívia. A idolatria, que a palavra de Deus também compara a idolatria também com a avareza. A palavra de Deus não diferencia idolatria de avareza, porque a avareza é amor ao dinheiro. O dinheiro é o Deus da pessoa. Então, o primeiro tipo é o quê? Pecados sexuais, que compreende prostituição, impureza e lascívia. O segundo tipo, idolatria e avareza. Terceiro tipo, os pecados da ira, que aí compreende o quê? A raiva, a inimizade, as discussões, as porfias, as dissensões. As dissensões é o quê? É quando as pessoas não conseguem chegar em um acordo. As discórdias e as facções. Facções, não facções assim criminosas. Facções são o quê? São divisões. São quando as pessoas se organizam em grupos que são inimigos uns das outras. Vou falar um pouco mais a fundo, talvez não dê tempo hoje,
mas nós vamos caminhar para lá. Aí tem os pecados das bebedices, glutonarias e vícios. Tudo isso entra numa coisa só. E aí vem o pecado da mentira, fofoca e da difamação. E por último, o pecado da quebra de voto. Amém? Eu sei que não vai dar tempo de falar sobre todos, mas vamos ver até onde vai dar para falar. Vamos começar com os pecados sexuais, igreja. Temos muitos irmãos aqui que já são casados. Eu creio que ninguém, né, está nesse critério, né? E apesar de que pode até ser que alguns de vocês já tenham caído nesse tipo de pecado, em pecado sexual, em algum momento antes de conhecer a Jesus, mas temos também aqui jovens que estão crescendo, estão ali, no turbilhão dos hormônios, na puberdade, onde está no auge do seu impulso, do seu desejo sexual. E a gente precisa ter muito cuidado, muito zelo com esses jovens, com essa fase da vida, para que o inimigo não se aproveite dessa etapa para dominar esses jovens nesse pecado. Porque eu vou te dizer, é muito difícil de se libertar. Quando a pessoa cai no domínio da sensualidade, da sexualidade, é muito difícil da pessoa se libertar. Então, dentro dos pecados sexuais compreendem a prostituição, a impureza e a lascívia. A prostituição não é simplesmente o ato de você vender o seu corpo, né? Você ter relações sexuais em troca de dinheiro. Não, prostituição, biblicamente falando, prostituição é toda relação sexual fora do casamento. Toda relação sexual fora do casamento é prostituição. São namorados, se fizeram, estão em fornicação, em prostituição. Traiu, está também, além de adultério, em prostituição. Então, toda relação sexual fora do casamento configura prostituição. A impureza trata-se do quê? Daquelas pessoas que você percebe que tem uma mente maldosa. Uma mente maldosa, uma pessoa que tem aquelas piadinhas sempre que tem uma segunda intenção. Da mesma forma, a lascívia é a pessoa que tem realmente a cabeça maldosa. Eu lembro que quando eu comecei a estudar lá no 7 de setembro, no meu primeiro ano, na 4ª série do ensino fundamental, comecei a estudar lá no 7 de setembro. Eu vinha de 2 anos que eu tinha estudado num colégio de freira e 1 ano que eu estudei aqui no CIES, que é uma escola pública, né? O CIES é uma escola pública. E fui no 7 de setembro. E uma das coisas que mais me impactou, primeiro porque o 7 de setembro era um colégio, ainda é, mas naquela época ainda era mais. Era um colégio de gente bacana, de gente de condição, de filhinho de papai. Era o meu sonho, a minha vida toda eu sonhava estudar naquele colégio. Toda vez que eu passava na frente daquele colégio, eu dizia, eu ainda vou estudar aqui. Não era, pastora? Eu ainda vou estudar aqui. Né? Aí, na 4ª série, a pastora me matriculou lá. E eu fiquei assim, admirado, logo no primeiro dia de aula, que qualquer coisa que a professora falava, os meninos ficavam assim, tudo que a professora falava, eles ficavam tirando na maldade. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, nem na escola pública eu tinha visto aquilo na minha vida. Nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei meio assim, aí você tira pessoas que da idade de 10, 11 anos de idade, já com uma mentalidade, que se eu olho assim para minha sobrinha Lara, que está com 11 anos, e eu vejo ela, e eu tento imaginar ela com uma mentalidade dessa, eu fico preocupado. Não é natural que crianças ou pré-adolescentes já estejam com uma cabeça contaminada para as coisas sexuais, como se tivesse num adulto que cresceu no mundo. Não é normal. Você que é jovem, não aceite. Você que é pai, você que é mãe, preste atenção no seu filho, para que você venha trazer a orientação sobre a vida dele. Porque, igreja, isso pode distorcer todo o desenvolvimento da pessoa. Todo o desenvolvimento. Porque, para o homem, imagino que para a mulher também, mas eu acho que para o homem, por causa da testosterona, isso talvez seja mais intenso.
tudo que motiva um homem na adolescência é atrair mulher. Tudo que ele é para atrair a atenção das mulheres. Tudo que ele pensa. Mas se ele não tiver desenvolvendo na mente dele um propósito de constituir uma família, isso vai se tornar um grande problema no desenvolvimento dele. Ele não vai conseguir parar com um relacionamento, vai fazer as suas namoradas sofrerem, ele vai sofrer. Ele vai se tornar uma pessoa que desvaloriza as pessoas, desvaloriza as mulheres, desvaloriza os seus relacionamentos. Eu cheguei a ver, igreja, que aqui na igreja a gente recebe de todo jeito. O pastor costumava dizer que a igreja é um hospital. Então a gente recebeu pessoas que estavam saindo do crime, pessoas que estavam saindo das drogas, pessoas que ainda estavam nas drogas, mas estavam lutando para sair, pessoas que estavam traindo, pessoas que foram traídas. A gente recebe, orienta. Quem se entrega ao Senhor, Deus faz a obra. Quem não se entrega, Deus assopra, Deus afasta. Porque quem não se entrega aos braços do Senhor não consegue suportar a doutrina. Não conseguem. Suas consciências pesam demais e eles preferem sucumbir à carne do que se entregar ao Espírito. Infelizmente. Eu cheguei a ver jovens, pré-adolescentes, com orgulho do pai, porque o pai era pegador, porque o pai pegava as mulheres traindo a mãe dele. Como é que alguém pode se orgulhar do pai trair a própria mãe? Imagina o tipo de desenvolvimento que uma pessoa dessa está tendo. Imagina, porque para os homens tem esse negócio, né? Para os homens é ser o pegador. É ser o pegador. Se ele diz que pegou 10, pode ter certeza que ele pegou no máximo 5. O homem é sempre no mínimo o dobro, né? Dizem assim, né? Que para o homem é sempre no mínimo o dobro daquilo que ele... É sempre no mínimo metade daquilo que ele está dizendo que pegou. E para a mulher é o contrário. É no mínimo o dobro do que ela diz que pegou, né? A mulher sempre coloca menos, o homem sempre coloca mais. Porque o homem se acha importante em ser o pegador, em ser o gostosão da parada. Jovens, isso é muito feio. Você não vai atrair nenhuma mulher de valor para a sua vida. Não vai. Não vai. Você não vai atrair nenhuma mulher de valor da mesma forma que nenhum homem de valor vai querer uma mulher que se entrega a qualquer um. Não vai. Vou dizer, igreja, casamento tem muita responsabilidade. Não é fácil você conviver todo dia com a pessoa. Não é fácil você ter o seu espaço, a sua intimidade invadido e dividido. Não é fácil. Não é fácil, às vezes você está apertado para usar o banheiro, mas a mulher passa meia hora lá e você tem que segurar. Não é fácil. Não é fácil, igreja. Não é fácil você conviver os 4 dias que a mulher fica ali na TPM. Né, irmão? Não é fácil. Você tenta agradar ali, mas parece que nada agrada. Não é fácil passar pelas oscilações de humor da mulher. O homem ele tem um humor assim mais linear, né? Ele também tem suas variações, mas a mulher varia demais. Não é fácil, mas eu vou te dizer, igreja, é muito bom estar casado com uma pessoa que você sabe que caminha junto com você, que tem o seu mesmo propósito, a sua mesma fé, os seus mesmos valores, que está ao seu lado. Você sabe que vai poder contar nos momentos de dificuldade, nos momentos bons, ter alguém para você dividir uma alegria. É muito bom. É muito bom. E é muito bom, igreja, você ter intimidade com alguém que você sabe que Deus está abençoando, que não está trazendo maldição para a sua vida, que não está te contaminando. É muito bom. E é isso o que a juventude tem que perseguir, tem que procurar. É um relacionamento de propósito com Deus. Não isso que a gente está vendo nos dias de hoje, de terem jovens que vão para igrejas para pegar meninas, pastora. Tem. Não, tem, eu espero que não. Eu espero que não. Mas tem jovens que ficam, eu vou para aquela igreja ali porque aquela igreja ali é cheia de gatinha. Tem. Eu vou para aquela igreja ali porque a igreja ali, a doutrina é mais tranquila, talvez eu dê mais certo lá.
Está cheio disso. Tá cheio de gente que dando testemunho que foi para a igreja atrás de mulher e se converteu. Olha como Deus é bom, ó. Até quando a intenção do camarada é ruim, quando Deus tem o chamado, Ele faz a obra. Está cheio disso, igreja. Está cheio de... Dentro das igrejas está cheio de relações doentes, repletas de ciúme, de controle, relações tóxicas, de pessoas que na igreja tá de mãos dadas, de braços dados, sorrindo, o casal perfeito, mas em casa é uma opressão mútua. Não pode existir isso na igreja. Não pode. Jovens, não se entreguem. Pode ser que demore. Pode ser que demore. Eu me casei com 36 anos. 36? 36? Vou fazer 39 agora, né? 36 anos eu me casei. Me casei com 36 anos, igreja. Casei tarde. Mas é porque eu estava procurando aquilo que Deus tinha para mim. Eu não me contentava com aquilo que não fosse o que Deus tinha para mim, igreja. E eu fazia a prova. 38. Eu não aceitava. E eu vou lhe dizer uma coisa. Mas eu passei 26 anos procurando errado. Eu passei 26 anos procurando a menina mais bonita, mais interessante, com perfil de modelo que eu pudesse conhecer. E na minha cabecinha de jirico, a minha cabeça eu pensava o quê? Não, eu vou fazer ela conhecer Jesus, ela vai conhecer Jesus, vou levar ela para a igreja. Passei 26 anos batendo com a testa na parede. 26 anos. Já fui para encontro, que aí a gente estava no restaurante, aí tinha aquelas igrejas pentecostal, com o pastor no movimento, o pastor na unção, né? Falando em língua, falando alto, aqueles pastores que pregam mesmo, gritando, né? Aí a menina pegou e começou a criticar a igreja evangélica. Aí ela na hora fez assim: desculpa, eu esqueci que teu pai é pastor. Aí como é que continua um encontro desse? Não continua. Passei 26 anos, eu frequentei por 3 anos balada. E só deixei de frequentar porque o meu melhor amigo foi embora. Foi para Florianópolis. Porque se ele não tivesse ido embora, talvez eu tinha passado mais não sei quantos anos indo com ele. Deus soprou o que não era aquilo. Eu gosto muito do meu amigo. Gosto muito. Para mim ele é uma pessoa boa. E Deus um dia vai fazer a obra na vida dele também, se não já estiver fazendo. Porque eu sempre fui muito seletivo também com as pessoas que estavam em minha volta. Porque eu sempre observei que as pessoas são o resultado daquilo que elas se cercam. Como a pastora pregou domingo. Tem um livro, não sei se a pastora viu, mas tem um livro que fala que você é o resultado dos seus 5 melhores amigos. Você tem que ser amigo, simpático com todo mundo, mas para trazer para dentro da sua casa, para dentro da sua intimidade, para você contar os seus segredos, contar os seus planos, dividir suas dores e as suas alegrias, escolha muito bem quem serão esses. Escolha muito bem. Porque se uma dessas pessoas não for de Deus, ela vai te puxar para baixo. Ela vai te puxar para longe. Passei 26 anos procurando. 26 anos. E aí eu não lembro por que eu disse que eu parei assim. Talvez, claro, uma soma de tudo. A idade que traz uma certa maturidade, mesmo que demore um pouco. Uma hora tem que vir. A maturidade uma hora tem que vir, né? A referência que eu sempre tive na minha vida do meu pai e da minha mãe, que era uma coisa que eu sempre busquei. Não existe casamento perfeito, igreja. Não existe relação perfeita, mas existe relação com amor. Existe casamento com amor. Existe casamento onde Deus, lá onde Deus está dentro, o Espírito Santo de Deus habita. E eu tinha essa referência na minha casa. Eu tinha essa referência da minha mãe trabalhando para dar um bem-estar para o nosso lar, do meu pai fazendo de tudo para nos trazer segurança, a paciência que o meu pai tinha.
Eu tinha essa referência de quando um estava fraquejando, o outro vinha lá e se fazia como força. Eu tinha essa referência. Então, a idade, as referências que eu tinha, eu era um adolescente romântico. Infelizmente as decepções matou meu romantismo. Matou meu romantismo. Às vezes eu tenho assim uns lapsos, né? Uns aniversário de casamento, né? Aí a gente faz uma declaraçãozinha aqui, acolá, né? Mas as decepções amorosas mataram meu romantismo, né, igreja? E como fui um jovem romântico, eu sempre tive esse negócio. Não, eu quero uma família, eu quero ter filho. Eu nunca fui eu quero curtir. Nunca fui, mas infelizmente eu busquei nos lugares errados a pessoa que Deus estava separando para mim. E no lugar óbvio, eu demorei para procurar. Demorei. Quando foi com 26 anos que eu olhei, vou buscar a presença de Deus na casa do meu pai. E aí Deus me mostrou a irmã Marcela. E aí eu digo, será? Eu fiquei assim, será? Eu faço prova, igreja, eu faço prova. Eu coloco em oração, eu observo os sinais, eu faço prova. Eu procuro conhecer. Não mergulhe numa relação, numa pessoa que você não conheça direito. Não mergulhe, principalmente as mulheres, porque geralmente é quem mais sofre quando dá errado. Não é só as mulheres, mas é principalmente as mulheres, que a gente já teve que lidar com cada situação de mulher às vezes que apanha do companheiro, que é ameaçada de morte pelo companheiro. A gente tem que lidar com. Então, mulheres, cuidado com quem você se relaciona. Conheça muito bem, observa como trata a família. Observa. Não aceite homem lhe ofender, não, por qualquer briguinha, por qualquer desentendimento. Não aceite a ofensa, não. O homem lhe ofender por qualquer discussão, por qualquer briguinha, já demonstra o caráter dele. Homem de Deus não ofende em discussões. Pode discutir, pode até gritar, mas ele não vai lhe reduzir, lhe diminuir. Ele não vai dizer que você é feia, que você é gorda, que você é louca. Ele não vai dizer que você nunca vai ser feliz com ninguém, que só quem gosta de você é ele. Ele não vai falar isso. Ele jamais vai diminuir o seu valor por causa de um desentendimento. Jamais. Isso é coisa de homem mau, de homem perverso e de homem inseguro, que precisa diminuir o outro para que ele se sinta o maioral. Então, jovens, em nome de Jesus, foquem a vida de vocês. Eu sei que na adolescência a gente quer saber de namorar, a gente quer saber, mas busquem relacionamentos que vão construir um lar, uma família. Pode ser que o primeiro não dê certo, o segundo não dê certo, mas não abandone esse propósito. Não abandone esse propósito e seja inteligente. Não faça como eu, que esperou fazer 26 anos para aprender a procurar. Procure no lugar certo, observe as pessoas certas. Não é no mundo que Deus vai te mostrar quem é a tua varoa, não. Não é no mundo que Deus vai te mostrar quem é o teu varão, para as meninas. Não é. É na presença de Deus. Se nem nós que somos adultos, muitas vezes não temos capacidade de trazer alguém para a casa de Deus, para a presença de Deus, imagina um jovem que não tem experiência, não tem força, não tem armadura. É mais fácil ele tirarem da presença de Deus do que você conseguir trazer. Se você, mas eu gosto muito, mas ela não é crente, ele não é crente, ele não tem a mesma fé que eu, evangelize. Mas antes de começar um relacionamento, evangelize. Seja você também um bom testemunho, um bom livro. Seja você o evangelho de Cristo vivo, para que a pessoa venha se inspirar em você. Até hoje, eu nunca fui um jovem de estar pregando por meus amigos. Sempre que eles perguntavam, como eu sempre fui um leitor ávido da palavra, sempre que eles me perguntavam uma coisa, eu respondia, eu tirava as dúvidas dele, mas eu não ficava pregando para eles, vocês têm que aceitar Jesus, assim. Eu dizia, um dia vocês vão ser crentes. Eu dizia para eles.
A maioria deles são agora. Um dia vocês vão ser crente, eu falava. Passou-se anos, aí agora adulto, às vezes a gente se reencontra com uns e outros. Aí ele disse: Tiago, virei crente, ó. Só lembrei de ti. Só lembrei de ti. Que eu levava a Bíblia dentro da mochila, igreja. Eu levava a Bíblia dentro da mochila. Que eu, de vez em quando, abria assim. Às vezes, quando eu queria jogar, eu abria dentro da sala. Às vezes, um amigo meu me perguntava, eu pegava. Que eu ainda não tinha a mente tão afiada, né? Aí eu tinha que abrir a Bíblia para mostrar, né? Não tinha celular na época, né? Pastor que é 1900 bolinha, né? Então não tinha celular na época para a Bíblia no celular para a gente mostrar. Mas quando eles aceitaram Jesus, ele disse: Tiago, eu só lembrei de ti. Só lembrei das coisas que tu falava, cara. Sempre achei legal, não sei o quê. E seja você um bom testemunho, igreja. Que as pessoas venham admirar o que você é, venham admirar a sua fé, venham admirar a sua determinação, os seus sonhos, o seu propósito. Que você venha inspirar as pessoas a quererem conhecer mais a Deus. Seja você uma pessoa de palavras de esperança, de palavras de consolo. Uma pessoa que fala a verdade, que não conta mentiras, que não espalham fofocas, que não difama as pessoas. Seja você a pessoa que traz virtude para o ambiente em que você está. Uma pessoa que, quando tem um amigo seu que está falando besteira, está falando mal de uma menina, você diz: cara, não fala mal dela não, cara. Que coisa feia. Que homem tem isso. Homem tem esse negócio de falar mal das meninas que rejeita eles. Não fala mal não, cara, que coisa feia. Seja homem. Isso não é coisa de homem não. Seja você o diferencial no meio que você está. Onde Deus lhe colocar, seja você o diferencial. Não vá de acordo com a correnteza, de acordo com a maré desse mundo, não. Porque eu sei que tem muita gente, não só jovem, tem adulto também, que dentro da igreja é uma aparência, é uma roupa de santo, mas lá fora é pior do que muita gente do mundo. Eu sei disso. Eu sei que tem pessoas que vivem um personagem dentro da igreja. Olha, você pode enganar sua família, seus irmãos, seus amigos, até o seu pastor, mas Deus você não engana. E eu estou dizendo isso aqui, igreja, quando eu prego sobre pecado, e eu costumo pregar muito sobre pecado, né? Eu sou o pastor da doutrina da exortação aqui na igreja. Quando eu falo isso, eu não estou julgando, condenando ninguém não, igreja. Não, de forma alguma. Eu estou tentando trazer um despertamento. Porque enquanto a gente está vivo, igreja, ainda existe tempo para nós mudarmos a nossa vida, para nós nos arrependermos e permitir que Deus venha nos transformar. É para isso. É para que, se em algum momento, algum exemplo que eu dar, bater com alguma coisa que você viveu, você venha se pegar e dizer: Senhor, me transforma. Senhor, trabalha na minha vida. Eu não quero mais essa fraqueza, eu não quero mais esse defeito, eu não quero mais esse pecado na minha vida, porque a minha vida já é tua. Essa é a minha intenção. Qualquer pregador de Deus, quando ministra sobre pecado, sobre arrependimento, é para que a igreja não venha se achar ferida, condenada, julgada. Não, é para que a igreja venha se despertar e se arrepender e se transformar, porque ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo. Temos esse privilégio de que toda manhã o sol nasce de novo e Deus nos dá uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade, igreja. Oh, aleluia. Vou terminar. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, fala: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço, um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Vamos glorificar a Deus? Glória a Deus, aleluia. Atos 15, 29.
nessa passagem aqui, aliás, não precisa nem abrir não, Atos 15, 29, eu vou resumir. Nessa passagem aqui de Atos 15, 29, é aquela passagem quando acontece o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, em que os apóstolos se reuniram, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para discutir o que seria feito em relação aos povos gentios que estavam confessando Jesus como Cristo, como Salvador. O que nós vamos fazer? Porque eles não esperavam que pessoas fora de Israel viessem a crer no Cristo, né? Mas tinha muito mais pessoas fora de Israel crendo do que dentro de Israel, e eles se maravilharam com aquilo, mas eles não eram familiarizados com a lei de Moisés, eles não eram familiarizados. Então, o que faremos em relação a isso? Eles se reuniram para discutir. Será que eles vão precisar guardar a lei? Será que eles vão precisar ser circuncidados para que a sua aliança com Cristo esteja valendo? Aí eles discutiram, e a palavra fala que a discussão foi grande. Mas quando o Espírito Santo está no meio, está em mim, está em você, em você, em você, em você, em você, mesmo que a gente se desentenda no começo, o Espírito vai nos levar para um ponto de concordância, um ponto em comum, onde a verdade e a paz vai prevalecer. E foi o que aconteceu. A palavra diz que a discussão foi grande, a discordância foi grande, mas todos eles concordaram no final, depois de Pedro, Paulo e Barnabé terem discursado. E aí, o que eles concordaram o quê? O que nós vamos cobrar desses novos, desses recém-convertidos? E eles disseram que a única coisa que era necessário era que eles deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, que não se alimentassem de animais ainda com seu sangue, ou de animais sufocados, e que fugissem da imoralidade sexual. Olha só, são apenas 4 recomendações feitas no final desse concílio. Apenas essas 4 recomendações. Mas a última, uma delas é o quê? Fujam da imoralidade sexual. Fujam. Se os apóstolos resumiram tudo que seria da lei, do evangelho, em 4 segmentos, em 4 direcionamentos, em 4 orientações, é porque todas 4 são extremamente importantes. Então, fujam da imoralidade sexual. E Efésios, aliás, pronto, termina aqui. Agora os efeitos, para terminar a pregação de hoje. Os efeitos dos pecados sexuais sobre a nossa vida. Com a passagem de 1 Coríntios 6, que nós já lemos, ela fala dos pecados sexuais, são os únicos que afetam diretamente o corpo, afeta a sua própria estrutura e a sua natureza, corrompendo a natureza dos desejos entre homem e mulher, e viciando o corpo em relações degeneradas, nos afastando cada vez mais de um ideal de família. Quanto mais alimentamos esse desejo sexual, mais difícil se torna de nos libertarmos dele. Quando nós banalizamos a sexualidade em nossa vida, igreja, quando aceitamos que as relações sexuais fora do casamento é algo normal, é algo comum, que é o que o mundo tenta nos ensinar, o mundo tenta nos influenciar, quando aceitamos isso, vai ser difícil você encontrar uma relação que dê certo. Porque toda pessoa que você se relacionar, você vai comparar com a outra. A outra fazia isso aqui melhor, o outro era melhor nisso aqui, o outro fazia desse jeito. Aí vai ficar sempre assim. E cada vez mais vai ser mais difícil de você se sentir completo com alguém. Porque você vai estar sempre pensando na próxima, e na próxima, e na próxima. E aí, a família que Deus tinha separado para ti, você mesmo está matando antes mesmo dela nascer. Não entregue a sua vida e a família que Deus tem para ti nas mãos do teu inimigo, mas entrega o teu corpo como templo e santuário do Espírito Santo de Deus, que no tempo certo Ele vai entregar todas as suas promessas na sua vida. Uma família de Deus, uma esposa bonita e dedicada a você, um marido provedor e que ama e protege a sua casa, em nome de Jesus. E filhos, para seu orgulho e a sua alegria, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, amém.